Teacher Eduarda e hoje a gente vai olhar como fazer perguntas e negações em qualquer tempo verbal do inglês. Justamente o inglês, às vezes a gente pensa, é muito complicado e tudo mais, mas quando se fala de estrutura de frase, principalmente para fazer negações e perguntas, ela vai seguir exatamente a mesma estrutura para qualquer tempo. Isso não vai mudar. Então é isso que a gente vai ver hoje para simplificar um pouco mais a nossa vida. Então, a estrutura principal, ou a estrutura base da frase do inglês é bem que nem a do português. A gente tem o sujeito, a gente tem o verbo e depois a gente tem um objeto ou complemento. Ela segue a ordem SVO. O que é diferente do português e do inglês é que o inglês sempre tem que ter sujeito. Tá? Quando a gente está escrevendo as frases, sempre tem que ter um sujeito identificado. Quando a gente tem aquelas frases de, está chovendo, no português não tem sujeito. Né? A gente tem sujeito indeterminado, sujeito oculto, no inglês isso não vai acontecer. Para dizer que está chovendo, a gente vai usar it is raining. A gente tem que ter um pronome ali, né? Tem que ter alguma coisa no lugar do sujeito dessa frase, mesmo que seja um it. It is raining, it is snowing, está nevando, it is sunny, está ensolarado. Mesmo que a gente não tenha um sujeito ali, no inglês a gente vai ter que usar alguma coisa para estar nesse lugar. Então, a ordem vai ser sempre essa aqui. Bom, né? Para fazer essa afirmação, a gente vai ter o sujeito. Em alguns tempos verbais, os perfeitos, a gente vai ter um verbo auxiliar, que vai ser o have, depois do sujeito, o verbo principal e depois, então, o objeto ou complemento. Então, essa vai ser a ordem das afirmações de inglês, a ordem básica. Pode ter, claro, daí, adjetivos, advérbios, o que for, mas a ordem base é essa. Para fazer a negação, a gente vai ter um sujeito. Na negação, o auxiliar vai aparecer sempre. No present simple, por exemplo, I love chocolate. I watch aula D. A gente não tem um auxiliar na afirmação, mas quando a gente for fazer a negação, esse auxiliar precisa aparecer. Lembrando, para quem não está lembrando muito bem, dá uma conferidinha lá no vídeo sobre o present simple também, que o auxiliar do present simple é o do ou does. Então, I don't like chocolate, que é uma mentira. Então, I do not. Então, juntando fica don't. O verbo principal, like, love, watch, o que seja esse verbo. E o objeto ou complemento desse verbo. Então, na negação é isso que é muito importante. A negação não vai no verbo principal. A negação sempre está acompanhando o verbo auxiliar. Pode ser o do, o does, o did, o have, o had. Tem depois os verbos modais também, que é um pouquinho diferente. Mas é isso que é importante. A negação do inglês nunca é no verbo principal, que nem é no português. A negação é sempre, sempre, sempre com o verbo auxiliar. E para fazer perguntas, então, a gente vai ter a ordem que vai ser sempre de perguntas em inglês. A gente tem o auxiliar no início, o sujeito e o verbo principal. Então, a gente vai ter essa mudança. O verbo auxiliar vai passar para frente do sujeito. Então, todas as perguntas de sim ou não da língua inglesa. Tu gosta de chocolate? Tu vai para a escola? Tu estuda? Todas essas perguntas que as respostas é sim ou não, vão começar com o verbo auxiliar. Depois, a gente tem outros tipos de perguntas que a gente diz que são as WH questions. Então, tem um vídeo sobre isso já aqui no canal, então dá uma conferidinha lá também se quiser mais detalhes. Mas vai ser o único caso diferente, o único caso que as perguntas vão começar por algo que não é o auxiliar. Então, se a gente tem essas palavras, what, which, who, whom, whose, when, where, why, how, né, que a gente quer saber como, quando, onde, ou seja, as respostas, elas não são sim ou não. As respostas vão ser uma explicação, vão ser uma informação maior. Então, quando a gente tem esse tipo de pergunta aqui, essas palavras vêm primeiro, mas em seguida a gente já tem o auxiliar. Para depois o sujeito, o verbo principal, o objeto complemento e, claro,
não esquecendo do ponto de interrogação. Então, essa é a estrutura básica das perguntas. Então, lembrando sempre, começa pelo auxiliar, se for pergunta de sim ou não. Caso contrário, se estiver exigindo uma informação, a gente começa com essas palavras aqui. Porém, sempre tem aquelas exceçõezinhas e um dos verbos que adora ser exceção de tudo é o verbo to be. Então, a gente tem a afirmação, she is a teacher, ela é uma professora. Então, aqui a gente tem o verbo to be, ele é o verbo principal, ela é uma professora, é o verbo principal da frase. Então, a gente tem sujeito, verbo, objeto ou complemento. Para negação, she is not a teacher, she isn't a teacher. Tá, peraí, mas a negação no inglês a gente tem que colocar no verbo auxiliar, não no verbo principal. Então, por que a negação está aqui? É porque o verbo to be, ele é seu próprio auxiliar, ele não precisa de mais ninguém. Então, sempre que a gente estiver falando de verbo to be, é ele que vai fazer a negação. A gente não precisa de mais outro auxiliar nenhum. Então, de she is a teacher, she is not a teacher. Então, mesma coisa para fazer pergunta. Pergunta se for sim e não, se eu quero saber, ela é uma professora, como é que eu vou fazer essa pergunta? Eu só tenho que pegar o verbo to be e colocar na frente, botar ele, de posição primeira na frase. Is she a teacher? Então, o verbo to be é o único que vai acontecer isso, certo? Então, a gente tem ele como verbo principal e ele não precisa de auxiliar nenhum. Então, é ele que vai levar a negação e é ele que vai se movimentar para frente para fazer a pergunta. Mesma coisa com present continuous. Aqui a gente ainda está falando de verbo to be. A diferença é que aqui o verbo to be não é o verbo principal. Aqui ele serve como auxiliar. She is studying English. Então, ela está estudando inglês. Então, aqui, studying é o nosso verbo principal. Então, para fazer a negação, a gente vai seguir a regra. She is not studying English. Mesma coisa para a pergunta. O que vai acontecer quando a gente tem o verbo to be? É colocar ele para frente para fazer uma pergunta. Então, ela está estudando inglês agora? Então, is she studying English? Então, é isso. Quando a gente tiver o verbo to be, é ele sempre que vai para frente para fazer as perguntas e a negação vai nele. A gente não pode dizer she is studying not. Isso não pode acontecer. A negação sempre tem que estar antes do verbo principal. Vamos ver o exemplo do simple present, então. You study English. Tu estuda inglês. Como é que a gente vai fazer essa negação? Aqui, no simple present, o verbo auxiliar não aparece em afirmações. A gente só tem o verbo principal. Então, aqui, ele vai aparecer na negação. You do not study English. Ou you don't study English. Então, a negação está aqui no verbo auxiliar. Para fazer perguntas, então, já sabendo que o do é o nosso auxiliar, o que vai acontecer? A gente só vai colocar o do na frente. Do you study English? O study vai ficar na mesma posição. Então, a gente tem a frase aqui normal na afirmação, you study English. Para transformar isso numa pergunta, é só colocar o auxiliar na frente. Do you study English? Does she study English? Ponto de interrogação. É isso, é só isso que a gente precisa saber para fazer as perguntas em inglês. Claro que daí cada tempo verbal vai ter suas particularidades. Por exemplo, no simple present, a gente tem she studies English, mas a pergunta é does she study English? O porquê? Confere lá o vídeo do simple present para relembrar o porquê que a gente faz isso nas perguntas. Porque que não pode repetir o S ali. Agora, como é que a gente responde essas perguntas, então, com auxiliar? Elas são perguntas de sim ou não, yes or no. Então, a gente tem as respostas possíveis para essa pergunta. Yes, a gente vai repetir o sujeito
E o auxiliar. O verbo principal não aparece nas respostas. Diferente do português, tu gosta de ler? Sim, eu gosto. No inglês, o verbo, esse eu gosto, não vai aparecer na nossa resposta. Então, do you like to read? Yes, I do. No, I don't. Ou do not. Então, reforçando que quando a pergunta começar com auxiliar, as respostas sempre são sim ou não. Então, o exemplo que eu tinha dado com o do you study English? Yes, I do. No, I do not. Só lembrando aqui que sempre que a pergunta tem you, a resposta é I. Porque se eu estou perguntando para ti, tu vai responder assim, eu gosto, eu não gosto. Reforçando, o verbo principal não pode aparecer na resposta. E, no caso do verbo to be, como ele não tem auxiliar, ele vai aparecer na resposta. Então, is she a teacher? Yes, she is. No, she is not. Ou no, she isn't. Então, o verbo principal não vai aparecer na resposta, a não ser que ele seja o verbo to be, porque o verbo to be não tem auxiliar. Ele é sozinho, ele mesmo. Então, ele sim vai precisar aparecer. Então, por hoje é isso. Bye bye e see you next time.